Desde a lesão do LeBron na derrota contra o Celtics, o Lakers não conseguiu ganhar mais nada. Será que esse time sem LeBron James ainda é competitivo? Que o LeBron James é bom, ninguém precisa se esforçar para explicar. Mas um time desmontar porque um jogador de 40 anos na 22ª temporada não tá jogando, é no mínimo esquisito, né? E é isso que eu quero descobrir com vocês, analisando as derrotas pro Celtics, Nets, Bucks e Nuggets. Depois de 8 vitórias seguidas, no dia 8/3, chegou o dia de disputar o jogo mais difícil da temporada até aqui. O segundo colocado do leste contra o segundo colocado do oeste, Lakers e Celtics, Jason Tatum e Jaylen Brown versus Luka Doncic e LeBron James. A dupla do Lakers vinha de alguns jogos seguidos de mais de 25 pontos cada, e esse jogo era muito importante para provar que esse time tem sim calibre para competir com o resto do alto escalão da NBA. A primeira metade do jogo foi muito bem disputada pelos dois times, brigando de igual para igual. LeBron James anotou 14 pontos, Luka Doncic anotou 11 e o time do Lakers como um todo 54. Já o Jason Tatum anotou 22 pontos, Jaylen Brown 16 e o resto do time do Celtics 58. E o terceiro quarto já foi outra história. O Lakers, como tem virado costume, tá tendo vários apagões aí no terceiro quarto e esse jogo não foi diferente. O time inteiro anotou só 13 pontos, sendo que 9 desses pontos vieram de Luka Doncic e 2 do LeBron, e os outros 2 do Dalton Knecht. Ninguém mais pontuou nesse quarto. O Boston Celtics manteve a sua produção e anotou 29 pontos. Foi aí que eles conseguiram abrir mais de 20 pontos de vantagem para chegar no quarto quarto. O Lakers começa uma reação liderada pelo LeBron e o Celtics tem um apagão. E aí a gente consegue diminuir a vantagem para menos de 9 pontos. Só que no próximo lance, o LeBron machucaria a virilha e ficaria de fora do resto da partida. O lance que o LeBron se machuca, ele começa com a bola, bate de frente com o Brown, gira para um lado, gira para o outro, gira de novo e finaliza com uma bandeja fácil. No próximo lance a gente já vê o LeBron pedindo pro técnico tempo e começando a mancar. Com a saída do LeBron, o Lakers até consegue continuar a reação e diminui a vantagem para 4 pontos. Mas depois de uma falta do Vanderbilt, que daria 3 lances livres para o White, essa reação se apaga, o Celtics volta à realidade e ganha o jogo do Lakers. Depois disso, sem LeBron, Hachimura e Jackson Hayes, a gente vai jogar um jogo contra o Nets e depois um jogo contra o Bucks. O jogo contra o Nets foi mais disputado, a gente perdeu por só 3 pontos. E o jogo contra o Bucks já foi mais esculacho, a gente perdeu por 20. E aí, na sexta-feira, dia 14, a gente tem um confronto contra o Nuggets. O Lakers estava sem LeBron, sem Hachimura, sem Dorian Finney-Smith, sem Jackson Hayes e sem Luka Doncic. Basicamente só sobrou o Austin Reeves de titular. Mesmo assim, a gente conseguiu dar um trabalho pro Nuggets e perdemos por só 5 pontos. O Lakers nessa temporada só jogou 7 jogos sem o LeBron, 3 desses sendo as últimas derrotas que a gente teve agora essa semana. E o recorde nessas 7 partidas é de 3 vitórias e 4 derrotas. O LeBron nessa temporada, lembrando que é a sua 22ª, tá com médias de 25 pontos, 8.2 rebotes, 8.5 assistências e 34.9 minutos em quadra, com uma boa porcentagem de 3 pontos de 38.4. Não é o recorde da sua carreira, o recorde da sua carreira foi 41% na temporada passada, mas ainda assim é um número bem alto. A grande verdade é que o Lakers precisa do LeBron. O LeBron é uma peça-chave, um líder, o cara que organiza o vestiário e o grande responsável pela maioria das vitórias do Lakers nessa temporada. O Luka Doncic tá chegando agora no time, ainda tá se acostumando. Ele já teve vários jogos e já teve a chance de se acostumar com o elenco. Mas nada vai se comparar quando ele já tiver 1, 2 temporadas e tiver mais azeitado. E além disso, a gente sabe da grande falta que o Lakers sente de um pivô titularzão de verdade para poder fechar esse elenco. Com 4 dos seus 5 titulares baleados, a gente não vai conseguir ganhar os jogos. Isso é fato. Nem o Luka, nem Austin Reeves conseguem fazer nada sozinhos. Eu ainda não desacredito do time do Lakers, acredito muito na verdade. E apesar da gente ter perdido a 2ª posição do Oeste e estarmos agora na 5ª, eu ainda acredito que a gente tem bastante chance de pegar um home court, de ficar entre as 4 primeiras posições na classificação. Tudo vai depender do quanto esses jogadores conseguem se manter saudáveis.
Afinal de contas, a gente esperava que o LeBron perdesse alguns jogos nessa temporada por conta já da sua idade, por já não ter mais o mesmo ritmo, e a gente não pode desmontar quando ele não tiver em quadra. Mas deixar a Luka ou Austin Reeves e um bando de role players na quadra não vai funcionar. Por melhor que J.J. Redick seja, ele não consegue fazer milagre. Agora, o que nos resta, Laker Nation, é esperar, ver se os nossos jogadores vão voltar saudáveis, e quando eles estiverem saudáveis, ver se a gente consegue ganhar alguns desses últimos jogos aí nessa reta final de temporada. O que você acha? Me conta aqui nos comentários qual posição você acha que o Lakers vai terminar nessa classificação e se a gente disputa ou não alguma coisa esse ano ainda. Você está no Lakers Analisado e até o próximo vídeo.